Você sabia que o maior obstáculo para o Flamengo contratar Lucas Paquetá não é o dinheiro? Pois é, o Flamengo já colocou quase 40 milhões de euros na mesa, o jogador quer voltar, a família apoia, o staff aprovou. Mas existe um detalhe que pouca gente está percebendo, e ele pode definir se o Paquetá vem agora ou só no meio do ano. Quem acompanha o dia a dia do Flamengo sabe que essa negociação está sendo tratada como algo fora da curva. Tanto que o João Guilherme explicou por que essa operação vai muito além de valor, parcela ou bônus. E por que o Flamengo está jogando com estratégia, paciência e inteligência nesse negócio. Presta atenção no que ele disse. E a nação quer saber, e os antes também. E o Paquetá vai vestir esta camisa rubro-negra? Vai voltar para casa? Minha gente, negociação envolvendo contratação de jogadores não é algo simples. E principalmente uma contratação deste vulto. Nós estamos falando de um time brasileiro que tem a possibilidade de chegar em Londres e dialogar com uma equipe que disputa a Premier League e oferecer 40 milhões de euros pelo atleta. Isso é algo excepcional, inédito, eu diria, oferecer um valor como esse. E numa negociação, existem várias partes envolvidas, né? Tem o Flamengo, tem o West Ham, tem o Paquetá, tem o staff do Paquetá, tem o empresário do Paquetá, tem a família do Paquetá, tudo isso entra nesse bolo aí. E o que pode ser dito é o seguinte: a negociação, ela está muito avançada, porque você percebeu que existem vários elementos. E a maioria deles, né? A maioria de todas essas partes aí, tudo ok. Flamengo, Paquetá, staff, família, todos têm uma ideia: Paquetá voltar e jogar no Flamengo. Quanto a isso, tudo resolvido. Agora tem o outro lado da história, o West Ham. O West Ham tem o Paquetá como um ídolo. É um jogador importante lá da história do clube, que ajudou o clube na conquista mais valorosa da sua história, que foi a Conference League. É um jogador considerado primordial. O West Ham está quase rebaixado, mas tem esperança de ficar na primeira divisão inglesa. E aí é que está o ponto. Em termos de valores, as coisas estão se aproximando. Forma de pagamento, existem divergências. Quantas parcelas, bônus, posso dar uma entrada maior e depois diminuir as prestações? Não, eu quero menos prestações. Nisso aí ainda não houve um entendimento. E em cima do que eu estava falando, na importância do Paquetá para o time do West Ham, a ideia do time de Londres é manter o jogador até o meio do ano, até o final da temporada. Só que o Paquetá e o Flamengo querem que ele venha agora, né? O Paquetá e o Flamengo querem agora. E o West Ham tem a esperança de ficar na primeira divisão inglesa e quer o jogador no meio do ano. Ou seja, existem esses pontos aí que estão atrapalhando. Vai agora ou vai só no meio do ano? Valor, estamos ali chegando a um consenso, mas as formas de pagamento, parcelas, bônus, isso está sendo discutido. É por isso que eu sempre falo nas redes sociais e quando estou na Flamengo TV para vocês. Hoje é dia 23 de janeiro. Esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de janeiro. A janela fecha no dia 3 de março aqui no Brasil para a contratação de jogadores. A janela da Inglaterra fecha em fevereiro, mas é para a contratação dos times ingleses. Por exemplo, se o West Ham quiser contratar alguém, ele tem até o início de fevereiro. Mas depois ele pode negociar esse jogador desde que a janela do país da transferência, o país que vá o atleta, esteja aberta. E no caso do Brasil, até 3 de março. Então, paciência, estratégia, sabedoria, diálogo, tudo isso será fundamental para o Flamengo obter sucesso nessa negociação que está caminhando bem. Mas eu quero que você entenda o seguinte: não é a mesma coisa de chegar na padaria do seu Antônio, ali na esquina, olhar para 5 pães franceses e comprá-los. Me dá 5 pães franceses aí que eu vou levar para casa. Não é assim. Chegar no mercado, comprar 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão e levar para casa. Não é assim que funciona. É complexo. Há um envolvimento muito grande, mas é importante saber o seguinte:
as coisas estão avançando, caminhando para frente, positivamente. Então, controla a sua ansiedade e lembre-se, paciência, tranquilidade, estratégia, sabedoria, diálogo, tudo isso levará a um final feliz nessa história. É a tendência a confirmar. Vamos saber o que vai acontecer. Tá bom? Ou seja, não é falta de dinheiro, é timing e estratégia. E para entender por que o West Ham ainda trava essa negociação, olha o que trouxe agora Vene Casagrande, com bastidores bem claros do negócio. O Flamengo fez uma nova oferta, só que dessa vez proposta oficial, porque a primeira oferta foi de boca, foi um aceno, como a gente gosta de dizer no jornalismo. O Flamengo acenou com a possibilidade de pagar 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros ao West Ham para ter Lucas Paquetá. E o West Ham avisou, olha, esquece, nós não vamos aceitar. Depois de muitas reuniões, fechando todas as pontas, o Flamengo finalizou a proposta oficial. Tá? Botou no papel timbrado documento específico. Eu avisei para vocês que girava em torno de 40 milhões de euros. E a proposta exata foi de 38 milhões de euros de maneira fixa, mais 4 milhões de euros em bônus, podendo chegar a 42 milhões de euros. O West Ham recusou, mas não recusou por conta do valor. O valor, o West Ham até faria, pelo que eu fiquei sabendo. O West Ham toparia vender, sim. A questão é, quando liberaria, forma de pagamento, quando liberaria, no caso, o Lucas Paquetá, forma de pagamento e também o valor fixo. Porque eles provavelmente iriam pedir 40 milhões de euros de maneira fixa. E aí os demais poderiam ser em bônus. Só que a questão não é o valor em si. A questão é quando o Lucas Paquetá viria para o Flamengo. Porque eles não querem perder o Lucas Paquetá agora, no momento difícil, complicado que eles estão vivendo, para não serem rebaixados na Premier League. A cabeça do dono do West Ham não está sendo só o lado financeiro. Está sendo o lado esportivo. Porque dinheiro, sejamos bem francos, dinheiro não é problema para o dono do West Ham, ele tem muito dinheiro. Fazendo uma comparação, é basicamente o Pedrinho, hoje dono da SAF do Cruzeiro. O cara tem muito dinheiro, só que ele está pensando no ganho esportivo dele, dentro de campo. A questão é um jogo de paciência. O Flamengo está trabalhando, e a estratégia do Flamengo está sendo muito correta, na minha visão. Por quê? O Flamengo tem muito mais tempo do que propriamente o West Ham. A janela de transferência para o Flamengo fecha no dia 3 de março. A janela de transferência para o West Ham fecha em fevereiro. Por que eu estou falando isso? Porque o West Ham, teoricamente, ia pegar esse dinheiro do Lucas Paquetá da venda e ir atrás de um outro jogador. Só que o tempo é curto para o West Ham fazer isso. A questão é, até quando o West Ham vai sustentar essa situação com o Lucas Paquetá, entre aspas, insatisfeito? Se põe no lugar do treinador do West Ham. Imagina você escalar um jogador sabendo que esse jogador está com a cabeça já em outro clube, porque o Lucas Paquetá, ele está infeliz. Dizer que ele está insatisfeito talvez não seja a palavra certa. Pelo meu entendimento e pelo que eu ouço das pessoas, ele não está feliz. Ele quer voltar a ser feliz. Ele quer voltar a viver um bom ambiente, porque ele quer voltar para casa. Ele quer voltar para o Rio de Janeiro, ele quer voltar para o Flamengo, ele quer brigar por título. Ele quer isso. Ele não quer continuar na Europa, ele não quer se transferir para um outro clube de um outro país na Europa, ele não quer isso. Ele quer o futebol brasileiro, ele quer o Flamengo. Imagina o treinador escalando um jogador, sabendo que esse jogador não está mais com a cabeça no dia a dia do clube, para ajudar nessa briga contra o rebaixamento. E o Lucas Paquetá, ele não vem atuando por conta de uma lesão nas costas, oficialmente falando, né? Então, não é por conta da negociação. Vai chegar um determinado momento que o West Ham, ele vai se ver obrigado a liberar o Paquetá para o Flamengo. E o Flamengo sabe que tem até março para isso. O Flamengo não precisa do Lucas Paquetá para ter sucesso nessas partidas que terá em fevereiro até o fechamento da janela. Mas, Vene, nada é certo que consiga a contratação até março. Beleza. Mas se não conseguir até março, que é quando fecha a janela de transferência, consegue para o meio do ano. E de verdade, gente, eu não vejo nenhum problema. E aí, para ter o Lucas Paquetá no meio do ano, pode até ser mais barato para o Flamengo no meio do ano. Por quê? Se o West Ham for rebaixado, o valor de mercado do Lucas Paquetá cai e o West Ham vai ser obrigado a diminuir a folha salarial por conta do rebaixamento, porque isso é regra, isso é lei. E o Lucas Paquetá tem um dos maiores salários do atual elenco. Então, teoricamente, esperar até o meio do ano pode ser mais barato para o Flamengo. Mas o Flamengo também não está pensando no dinheiro. O Flamengo gostaria de ter o jogador agora. Porém, trabalha com a paciência, porque tem até março. Então a situação é essa. Dizer que o West Ham rejeitou a proposta do Flamengo por conta dos valores, na minha concepção e pela minha apuração, não procede. Rejeitou porque o Flamengo quer tê-lo agora. E o West Ham não quer liberar agora. Vocês entenderam? É isso. É basicamente isso. E o valor exato foi esse. 38 milhões de euros, mais 4 milhões em metas. Inclusive teve até
um jornal britânico que noticiou esse valor. E é isso, eu confirmei, é exatamente isso, tá? Agora a pergunta é simples. Você acha que o Paquetá vem agora nessa janela? Ou o Flamengo vai esperar o momento certo para fechar esse negócio no meio do ano? Porque dinheiro já ficou claro que não é o problema. O jogo é de paciência, estratégia e pressão do tempo. Se você concorda que o Flamengo está jogando esse jogo com inteligência, deixa o like, porque se você não der o like, eu vou achar que você é anti. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.